Você vai participar de uma audiência na Justiça do Trabalho e o seu advogado falou que você deve levar testemunhas no processo. Então esse vídeo vai te ensinar a como escolher as melhores testemunhas para o seu processo. Primeiro ponto que você deve saber é que você tem que conversar com o seu advogado para que você entenda o que você deve comprovar na audiência de instrução. Perceba, no direito, num processo judicial, muitos direitos são comprovados por meio de documentos, outros por meio de testemunhas. Então você tem que saber o que a sua testemunha deve saber ou não no seu processo. Então, se você está pedindo reconhecimento de vínculo, você tem que ter uma testemunha que saiba que você trabalhou naquele período. Se você está pedindo hora extra, você tem que ter uma testemunha que saiba que você extrapolava a jornada normal, a jornada ordinária de trabalho. Então não adianta você levar alguém que não presenciou o fato, que não ouviu aquela situação, que não sabe de nada do que vai ser comprovado nos autos. Lembre-se o seguinte, o juiz ele não pode estar em todo local a todo tempo. E é por isso que ele escuta as testemunhas. As testemunhas vão chegar para o juiz e vão contar o que ela viu e o que ela ouviu. Então, se ela nem viu e não ouviu, ela não tem o que contribuir para a justiça naquele momento. A gente até brinca dizendo que a testemunha, eles são os olhos e os ouvidos do juiz. Ele vai contar o que ouviu, ele vai contar o que viu. E quem vai fazer o juízo de valor, ou seja, dizer se aquela situação é certa ou se é errada, é o próprio juiz, certo? Então, o primeiro ponto que você deve entender é o que vai ser provado na sua audiência e se sua testemunha ela sabe aquele ponto que deve ser provado. Vou dar mais um exemplo aqui. Se você está pedindo reconhecimento de vínculo por um ano, o ideal é que você leve alguém que trabalhou com você durante todo esse período. Ele vai poder chegar para o juiz e mostrar que você trabalhou durante o ano de 2025, por exemplo, inteiro na empresa X. Então, ele contando essa história, fica muito mais fácil do juiz entender o que de fato aconteceu. Quantas testemunhas você deve levar para o processo? Olha, a gente sempre orienta que você leve 3 testemunhas. Por que 3? Porque quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhuma. Se acontecer algum problema com uma das suas testemunhas, você ainda tem 2 para apresentar à justiça. Agora você imagine se você conversa com uma só pessoa, essa pessoa se compromete com você de estar no dia da audiência, quando chega no dia ela não aparece. Você não consegue comprovar aquele direito e muito provavelmente pode ser que você perca a sua ação judicial. Então se prepare para ter 3 testemunhas para o seu processo. Existem algumas pessoas que não podem ser testemunhas. Você tem que entender aquilo que eu falei antes. A testemunha, ela é o olho e ela é o ouvido do juiz. O juiz tem que confiar no que ela está contando. Então, a partir do momento que você leva um cônjuge seu, marido, esposa, um amigo próximo, um parente, essa pessoa tem tudo para falar apenas o que lhe convém. E isso não é o que o juiz quer. O juiz quer saber a verdade. E se ele sentir que aquela testemunha não está falando a verdade, ele vai desconsiderar o depoimento e você, que às vezes só levou uma testemunha, acaba perdendo a única pessoa que poderia comprovar um direito seu, certo? Então é o seguinte, cônjuge, companheiro, amigo próximo, uma pessoa muito íntima, uma pessoa que convive na sua casa, um inimigo não pode ser testemunha, pessoas que tenham interesse direto no processo também não podem ser testemunhas. Uma situação muito que acontece muito é o que a gente chama de testemunhas cruzadas. É o quê? 5 pessoas entram com uma ação contra uma determinada empresa e elas combinam. Eu vou ser testemunha de fulano, fulano vai ser a minha, eu vou ser testemunha de cicrano, cicrano. Essa testemunha cruzada não pode. Você pode até ser testemunha de uma outra pessoa, mas ela não pode ser sua testemunha, tá certo? Isso é identificado como troca de favores e o juiz ele não vai ouvir aquela pessoa. Essa regra que a gente vem falando, ela serve tanto para você que está levando pessoas para participar da audiência, como também ela serve para o reclamado, para a empresa. Ela vai levar também testemunhas para tentar comprovar, desconstituir o direito do autor. E aí o reclamante, o empregado, ele tem que ficar esperto no seguinte: se ela olha que tem uma testemunha que tem interesse no fato, que é um inimigo dele, pode avisar seu advogado vai avisar o juiz e aquela testemunha ela não será ouvida, certo? O que torna uma testemunha ser boa para você? Primeira coisa é que ela tenha trabalhado no mesmo período que você, que ela tenha preservado
presenciado os fatos, que ela seja uma pessoa, que ela seja imparcial, que ela venha transmitir muita confiança para o juiz e que ela não tenha amizade íntima com ninguém ou então inimizade com quaisquer das partes. É muito comum, quando se começa uma audiência, o juiz fazer uma pergunta à testemunha. Ele olha para ela e faz: olha, você tem interesse que alguém aqui ganhe a ação? Então você perceba, a testemunha, ela está ali para contar a verdade, ela não tem que ter interesse na vitória de alguém. Então, a partir do momento que a testemunha diz que tem interesse que alguém vença o processo, então aquela testemunha vai ser afastada do processo, ela não vai contribuir e você vai acabar perdendo uma prova importante. Então é o seguinte, a testemunha ela não tem um compromisso com qualquer das partes, o compromisso dela é com a justiça, ela vai para lá para falar a verdade, falar o que viu, falar o que ouviu, e se isso vai ajudar o reclamante ou se isso vai ajudar o reclamado, só quem pode dizer é o próprio juiz, é o próprio magistrado. Então, por fim, escolha muito bem as testemunhas, porque muitos dos direitos eles só podem ser comprovados em audiência por meio de provas testemunhais, e é uma prova extremamente importante, especialmente na Justiça do Trabalho.